Deus, ele está trabalhando em silêncio. Mas a palavra do Senhor fala no Salmo 131, versículo 3. Ponha a sua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Existem fases da nossa vida que vão parecer que Deus está literalmente em silêncio. E nessas fases é muito difícil, porque a gente começa a orar e não vemos um retorno, não vemos o cenário mudar. Parece que a nossa oração não toca mais ao céu. E muitas pessoas confundem o silêncio de Deus com o abandono, quando na verdade não é isso que acontece. Quando você ora, quando você busca, quando você chora, por mais que as coisas pareçam não mudar, saiba que você tem um Deus, que Ele é tão grande e Ele tem cuidado. Naquele momento, os céus, eles se alinham para escutar a sua oração. E Deus está atento ao teu clamor. Muitas das vezes, nós nos deparamos com um cenário onde o silêncio de Deus parece ausência. E isso nos gera muito desconforto. Mas Ele trabalha no invisível. E eu tenho certeza que você já escutou isso. A Bíblia nos mostra isso também de uma forma muito clara lá em Isaías 55, versículo 8, aonde diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Muitas das vezes nós olhamos o nosso caminho e falamos: meu Deus, mas está tudo dizendo que é impossível. Mas Deus, Ele fala: mas eu sou. Eu sou o Deus do impossível. Eu mudo cenários, eu mudo decretos, eu mudo as circunstâncias. Eu pego o impossível, faço se tornar possível, te dou vitória no meio dos improváveis e ainda te coloco entre os milhares, acima dos milhares. Eu te coloco em destaque, até mesmo entre os grandes homens. Você não é mais um na multidão. Você é a voz que clama. E isso muda tudo. Deus, Ele vê o que você não vê. E enquanto nós muitas das vezes enxergamos apenas a demora dele, Ele continua trabalhando, construindo o propósito. E é por isso que a palavra do Senhor fala que nós não devemos viver pela vista, mas pela fé. Por quê? Porque o cenário está difícil. Ei, mas Deus proverá. E é isso que nós precisamos declarar para nossa alma. Ei, alma, você está abatida hoje? Você está preocupada? Você está conturbada dentro de mim? Mas espera no Senhor, porque Ele proverá e nós o louvaremos, porque Ele se manifestará no meio desse cenário onde tudo que eu preciso é de um milagre. Para que todos vejam, saibam e juntamente compreendam que foi a mão do Senhor que agiu sobre a tua vida. Enquanto você sente dor, Ele continua gerando crescimento. Lembra de José? Ele foi traído pelos seus próprios irmãos. Ele foi vendido como escravo. Ele foi esquecido na prisão. Parecia que tudo estava dando errado para ele. Mas, na verdade, Deus estava alinhando cada detalhezinho da vida de José para um cumprimento do maior propósito da sua vida. Em Gênesis 50, versículo 20, vai dizer: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus tornou todo o teu mal em meu bem. Todo o mal que planejaram contra você, as orações contrárias, tudo aquilo que as pessoas tentaram lançar sobre a sua vida para lhe causar danos, o dano não faz parte do propósito de Deus para sua vida. Porque em Jeremias 29:11 vai falar que os planos que Deus tem para o teu futuro são planos bons, de lhe causar um futuro com esperança e um futuro próspero, e não de lhe causar danos. Isso ele deixa claro. Então toda ferramenta que foi preparada sobre a tua vida, armas que foram forjadas para te destruir, orações que foram clamadas para lhe causar sofrimento, lhe causar um cenário de dor, ei, não prevalecerão, porque o seu Deus, ele é maior e o projeto dele não falha. Se ele disse que o plano para a tua vida não é lhe causar danos, por mais que você esteja vivendo um momento muito difícil, saiba que no meio desse cenário, o milagre se manifestará, porque os céus entrarão em ação para a tua vida. O homem pode fazer um decreto, pode fazer uma reunião, pode dizer que não vai mais ter jeito, não vai
mais acontecer um milagre. Mas Deus continua sendo a voz que decide. E talvez hoje você esteja assim, sem entender o porquê de algumas situações sobre a sua vida. Talvez você esteja assim, vendo pessoas se afastar da sua vida, a porta se fechando, suas orações parecem que não estão sendo ouvidas, porque parece que não tem solução para esse cenário. Mas eu quero te lembrar nessa noite que nem tudo vai ser conforme o seu plano. Nem tudo que vai embora, por mais que nós olhamos e vemos como perda, é realmente perda. Muitas das vezes é livramento. Deus está em ambientes que você não está, na hora que você não está. Deus, ele está na mesa quando você se levanta. E aqui, aquilo que ainda não chegou para você não é atraso, é preparo. Porque lá em Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, ele nunca perdeu o controle. Deus, ele não falha. Deus, ele não tarda. A história continua sendo escrita pela mão da criou a criação. Pela mão daquele que tudo criou. Mesmo quando tudo parece confuso, ele continua escrevendo algo lindo para você. Então guarde algo no seu coração. Se hoje está difícil, continue confiando no Senhor e lembrando que Deus, ele não erra, Deus, ele não atrasa e Deus, ele não falha. O que ele prometeu vai se cumprir no tempo certo. Então não perturbe o vosso coração. Creia tão somente em Deus, porque a voz que te chamou é fiel e poderosa para cumprir toda a promessa declarada a você.